Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando onde quer que você esteja. E quero agradecer a você por tirar um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus através deste meu canal chamado Porções Bíblicas. Canal este que é direcionado tão somente para transmitir a palavra de Deus. E que você seja abençoado e impactado por esta palavra. Que as bênçãos dos céus venham cair sobre vocês. E se você puder e quiser, compartilhe esse áudio com seus amigos, essa mensagem. Curta, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e você estará sendo abençoado pela palavra de Deus. E a porção bíblica que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, versículos 48, 49 e 50. Você tem uma Bíblia em casa, impressa, até mesmo no celular, no computador, me acompanhe para que nós possamos aprender um pouco da palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 48 diz: E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Meus amigos, queridos ouvintes da palavra de Deus, nós sabemos aqui que esse filisteu nada mais é do que o gigante Golias. Nós sabemos que houve essa batalha entre o jovem Davi e o gigante Golias. Observe que eu quero trazer nesse dia um pouco da explicação destes versículos para a nossa meditação e para o nosso elevo espiritual. E o tema dessa mensagem é 3 segredos de Davi que Golias não conhecia. Observe que Davi, ele vivia nas campinas, ele vivia no pasto cuidando de ovelhas. Mas ele tinha uma experiência com Deus. Ele tinha experiência com o seu pastor, que era Jeová. Então observamos aqui que Golias não sabia da vida que Davi tinha, da intimidade que Davi tinha com Deus. E ele desafiou o exército do Deus vivo. Ele desafiou um jovem, mas a diferença é que Davi, este jovem, ele tinha confiança em Deus. Então observe que eu estava analisando aqui que Deus levantou o gigante Golias para exaltar o nome de Davi. Porque até então Davi não era visto. Porque quando Davi foi ungido, Davi ele não foi logo assentar-se no trono, porque o rei que governava na época, chamado de Saul, ainda era rei. Então observe que até aparecer Golias, Davi estava no anonimato. Mas após o aparecimento e morte de Golias por parte de Davi,
foi que o nome de Davi apareceu. E aí eu observo aqui que Davi se tornou um guerreiro após a batalha e vitória contra Golias. Veja que Deus levantou o gigante, foi para exaltar o nome de Davi. Então os gigantes que se levantam em nossas vidas não são para nos matar, mas são para nos levantar na presença de Deus. Então observe bem que precisava um gigante cair para levantar um grande rei. Então tudo aquilo que aparece na nossa vida, parecendo que nós não vamos vencer, é uma prova que Deus nos dá, e Deus nos dá a vitória, para que o gigante caia e o nosso nome apareça e o nome de Deus seja glorificado através daquela pessoa e através das pessoas que viram Deus vencer através desta pessoa. Então veja que um gigante precisava cair para que o nome de Davi aparecesse e para que Deus fosse exaltado na vida de Davi e na vida daqueles que ainda não conhecia o Deus em que Davi confiava. Observamos aqui o primeiro segredo de Davi. Qual era o primeiro segredo de Davi? O primeiro segredo de Davi é que Davi era escolhido por Deus. Em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículos 1 e 12, lemos assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E o versículo 12 diz assim: Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aleluia. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Deus. Observe que quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um rei, veja que houve alguns percalços. Teve horas que o profeta Samuel se embaraçou achando que seria um daqueles filhos de Jessé que estava presente, porque eram bonitos, tinha aparência. Mas Deus disse: Olha, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê apenas o exterior, eu vejo o interior do homem. E quando passou os filhos de Jessé, Samuel já preocupado, ele pergunta se não tem mais alguém naquela casa. E o pai de Davi, que é o Jessé, diz: Olha, ainda falta o menor. Ele fala: Então chama ele aqui. E quando ele entra, aquele jovem sem aparência, de pequena estatura, Deus diz: É esse aí. Unge ele, porque eu me provi dele para torná-lo rei. Então observe, meus amados e ouvintes da palavra de Deus. Quando Samuel unge a Davi, ele agora teve a certeza de que foi Deus que escolheu Davi. Então, um dos segredos de Davi é que Davi era escolhido por Deus. Isso faz toda a diferença na vida de alguém. Ser escolhido por Deus. Não apenas ser chamado, mas precisa ser chamado e escolhido. Então observe que ali não se tratava apenas de um jovem ou alguém que queria apenas uma vitória.
aquele momento ali da unção de Davi, ele não estava precisando tão somente daquela unção, mas a Bíblia diz que quando ele acaba de sair, o Espírito de Deus se apossou dele. E isso é importante na vida de um homem. Então veja que ali não se tratava apenas de um jovem ou alguém que queria apenas uma vitória. Tratava-se de alguém que Deus o havia escolhido. Então Davi era o escolhido de Deus para trazer vitória ao povo de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Você que está me ouvindo agora, você não está no mundo por acaso. Você pode até estar fora da presença de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você é escolhido por Deus, você precisa retornar o mais rápido possível para Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você nasceu com o propósito de Deus na tua vida. Então não despreze este chamado, não despreze este propósito. Deus fará de você uma pessoa que alguém passe e diga, olha, ali certamente vai um homem, uma mulher, um jovem que serve verdadeiramente a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então observe bem que existem coisas na nossa vida que nós ainda não paramos para pensar. Os obstáculos que têm surgido, que Deus muitas vezes permite, os gigantes que Deus permite que passe na nossa frente, pode não ser um gigante, humanamente falando, mas pode ser uma doença, um problema grave, pode ser qualquer coisa. Isso serve para nos colocar mais na presença de Deus. Veja que aquele gigante seria usado para poder alavancar a vida de Davi, o seu ministério e a sua chamada. Por quê? Porque Davi não era qualquer um, ele era por Deus escolhido, mas Golias não sabia disso. Aí está a diferença dos gigantes que rondam a minha e a sua vida. Muitas vezes olham para nós e veem o nosso exterior, mas não sabe do nosso interior. Por quê? Porque nós temos uma chamada de Deus na nossa vida. E precisamos reconhecer esta chamada. Precisamos obedecer a chamada divina. Porque os gigantes não sabem desse segredo. Não sabem que nós temos a chamada de Deus. Nós fomos escolhidos para brilhar neste mundo como astro. Não astro, como fala sobre artistas, pessoas que querem ser estrelas. Não. Astro que eu quero dizer aqui é você brilhar com o brilho do Espírito Santo, que alguém veja você, que alguém nos veja como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Então, o primeiro segredo que o gigante Golias não conhecia era que Davi era escolhido por Deus. E o segundo segredo? O segundo segredo está lá em 1 Samuel 17, 34 ao 35, quando vai nos dizer o seguinte: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Qual era o segundo segredo de Davi? Era que Davi tinha experiência com Deus. Veja que aqui ele matou o leão e o urso. Então,
Davi conhecia Deus. Davi conhecia o poder de Deus. Davi sabia que quando ele matou o leão e o urso, ele não foi com suas próprias forças, mas ele sabia que havia uma força maior dentro dele, e essa força era a força de Deus. Então, observe que é muito importante quando você que está me ouvindo estiver enfrentando o seu gigante, né? Você pode ser o gigante financeiro ou de qualquer outra origem. Lembre-se, você vai vencer. Por quê? Porque você tem o poder de Deus na sua vida. Nós venceremos, porque nós somos escolhidos de Deus. E observe que Davi, ele tinha experiência que Deus era bom, que Deus livrava, que Deus fazia sinais e maravilhas. Então observe que o poder de Deus ele pode mudar situações. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não interessa, não importa o que você esteja enfrentando, qual tipo de gigante que está à sua frente. Lembre-se, você tem o poder de Deus na sua vida. Se você é fiel a Deus, esse poder está sobre a sua vida. Por isso que Davi prevaleceu contra o gigante. Porque quando o gigante aparece ali para querer derrotar o povo de Deus, Davi não vê na frente dele um gigante. Davi vê na frente dele um pecador, um coitado, né? Quando ele fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Os irmãos de Davi fugiram, ficaram com medo, observando de longe. Mas Davi, quando vai para cima do gigante, é tanto que Davi vê que o poder que está nele, a força que está nele não é dele, é de algo maior que ele. E quem é esse algo maior? Deus. Então, quando ele vai para cima do gigante, ele fala que o gigante vem para cima dele com aquilo tudo, com aquelas armaduras, mas ele vai no nome do Senhor. E quando ele ataca o gigante, a Bíblia fala que a pedra bateu na testa do gigante, mas observe que uma pequena pedra não poderia derrubar um gigante daquele tamanho. Porque bateu era para o gigante cair de costas, mas a Bíblia diz que o gigante caiu com o rosto em terra. Quer dizer, o impacto veio de trás de Golias e o derrubou. Poderia muito bem, no impacto da pedra, da força de Davi, o gigante cair para trás. Então isso significa que quem derrubou o gigante foi Deus. Então todos os gigantes que aparecer na nossa vida, se a nossa fé estiver arraigada e firmada em Deus, tenha certeza que todos irão cair, não pela nossa força, mas pela força que provém de Deus para nossas vidas. Então, Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Deus não muda, Deus não mudou e Deus não mudará. Eu vou ser rápido aqui para que o áudio não fique muito longo e vou para o terceiro segredo de Davi que Golias não conhecia. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Eu citei aqui, mas eu quero lembrar novamente. Quando diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Louvado seja Deus.
Esse terceiro segredo aqui é forte. Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, vence. Aleluia. Você crê nisto? Eu creio. E você precisa crer na palavra. Então, quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais vitória você alcança. Porque observe, repito, não foi aquela simples pedra que derrubou Golias. O máximo que aquela pedra podia fazer era um vermelhão na testa do gigante. Mas Davi estava cheio do Espírito de Deus. Veja que a pedra bateu na testa a ponto do gigante cair não para trás, que seria no impacto normal. Mas a força da pedra bate na testa de alguém natural, é normal a pessoa cair para trás. Então veja que, repito, então foi o próprio Deus que derrubou Golias, porque Davi estava cheio de Deus. E quando nós estamos cheios de Deus, meu amigo, minha amiga, não tem gigante, não tem demônios que parem na nossa frente. Por quê? Porque a excelência do poder está dentro do vaso de barro que é o nosso ser. E a glória pertence a Deus. Quando nós vencemos uma batalha, não é porque nós fomos fortes, é porque o forte está dentro de nós, que é Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é fazer com que as nossas armas, que não têm nenhum resultado, e a nossa pouca força, que não consegue trazer a vitória, porque é através do Espírito Santo em nossa vida, nos faz mais do que vencedor. Então, quero que você medite nesta passagem bíblica, nesta pequena porção bíblica, porém de grande valor espiritual. Davi venceu o gigante pelo poder de Deus. Deus permitiu que o gigante aparecesse na vida de Davi para alavancar o nome de Davi. Os gigantes que aparecem na nossa vida não é para nos derrubar, mas sim para mostrar para o mundo que nós temos Deus e que nós vencemos as batalhas em Deus. Então, recapitulando e encerrando aqui esta mensagem. Os 3 segredos de Davi que Golias não conhecia. O primeiro era, Davi era escolhido por Deus. O segundo, Davi tinha experiência com Deus. E o terceiro, Davi era cheio do Espírito de Deus, ou cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, busque o poder de Deus, acrescente a sua fé em Cristo e não tenha medo dos gigantes que aparecer na sua frente, porque com as armaduras de Deus nós venceremos as batalhas. E as nossas guerras, quem vence não é nós, quem vence é Deus por nós. Então nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus para vencer as nossas batalhas. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.